Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Pense e Enriqueça do Napoleão Hill. Esse livro que é um clássico para quem está buscando descobrir como é que faz para passar da falta e escassez para a vida de abundância plena em todos os setores. E ele explica bem que quando ele diz enriqueça, ele não está falando apenas de riqueza monetária, de dinheiro, ele está falando de riqueza em todos os setores da vida, paz de espírito, relacionamento, sucesso profissional, sucesso em todos os setores da vida. E ele diz que ele descobriu esse segredo de como fazer isso, de como dar esse salto quântico, de como passar a fazer parte daqueles 5% privilegiados que, de acordo com Earl Nightingale, que é o autor do livro Estranho Segredo, onde ele fala exatamente disso, de que apenas 5% da população planetária vive a vida abundante e plena que está disponível para todos. E porque apenas 5% vive essa vida e os outros 95% vão do berço ao túmulo na falta e na escassez. Ele passa lá no livro dele, Estranho Segredo, um plano de 30 dias para que a gente possa entender isso e dar o salto quântico. Eu fiz uma série com o livro dele, eu deixo aqui se você quiser ver. E ele, nesses 30 dias, ele nos aconselha a fazer boas leituras, incluindo nessas boas leituras o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Porque Napoleão Hill ele passou 25 anos da vida dele estudando mentes de pessoas muito bem-sucedidas, estudando mente de milionários e estudando também aquelas pessoas que fracassaram. É óbvio que ele não estudou todo mundo, mas ele estudou quantitativo para tirar uma resposta, para entender, para formar então o que o Andrew Carnegie, que foi o bilionário que disse a ele para fazer esse estudo, pretendia, que era que se criasse uma filosofia do sucesso. Então ele determinou nesse estudo que ele fez 13 princípios básicos que ele diz que a gente deve conhecer e colocar em prática. Porque ele diz sim que ele conseguiu lá no prefácio, o Napoleão Hill diz que ele encontrou esse segredo, ele fez esse estudo, ele se dedicou, ele encontrou o segredo e depois ele passou a fazer parte dessa pequena quantidade de gente que alcança essa plenitude, essa abundância plena. Mas ele diz que ele não pode passar esse segredo assim pra gente, e não que ele não queira passar, que ele disse que ele só tem a metade. Essa metade tá aí no livro, ele disse que alguns vão encontrar no início, outros na metade, outros no fim, outros talvez nem vão encontrar. Porque ele disse que a outra metade é a nossa determinação em estar descobrindo esse segredo, em estar fazendo o que se requer. E aí, então, ele passou esses 13 princípios. O princípio número 12 foi o cérebro, quando ele fala dessa máquina incrível que é o cérebro humano, de 10 trilhões de servos, que ele chama servos minúsculos, que são as células cerebrais, que formam padrões de pensamento, imaginação e vontade. E ele disse então, sua mente pode assimilar qualquer quantidade de conhecimentos referentes a ganhar dinheiro. Mas aí eu trago aqui também uma outra informação que ele passou, é que conhecimento só se torna poder sendo colocado em prática. Então, conhecimento mais prática mais ação é igual a poder. Conhecimento sem ser colocado em prática não vale nada. Então, é por isso que ele também disse que esse livro deve ser lido pelo menos 3 vezes. E ele conclui esse passo número 12, que é o cérebro, com essa frase: a maioria das pessoas deseja riquezas, mas poucas providenciam o plano definido e o desejo ardente que pavimenta a entrada de riqueza. Ou seja, ele diz lá logo no início, nós descobrimos que o ponto principal para alcançar a riqueza é o desejo, mas ele disse que muitas pessoas têm esse desejo, mas porém poucos providenciam o plano definido, que ele diz que é uma das outras coisas primordiais. Se não tiver um plano definido para agir, para a ação, e depois do plano definido, se não tiver a ação, nada acontece. E então vamos ver o último passo aqui, o último princípio, que é o passo número 13 em direção à riqueza, que é o sexto sentido. Vamos ver o que ele vai falar, vai nos trazer aqui do sexto sentido. Abra a porta do templo da sabedoria
Caminhos gloriosos de aventura criadora acenam na estrada da riqueza. Então quer dizer, olha aqui, ele está chamando o sexto sentido de a porta do templo da sabedoria. O 13º princípio é conhecido como sexto sentido, pelo qual a inteligência infinita pode e irá se comunicar voluntariamente, sem esforço algum por parte do indivíduo ou exigências em relação a ele. Meu Deus, isso então é realmente o paraíso. Isso aqui, se ele já disse ali anteriormente que chegar, né, com essa comunicação com a inteligência divina é o que se requer. Eu acredito que isso é quando o professor Érico Couto chama de entrar em fase com o todo. Ele diz que quando a gente entra em fase com o todo, a gente cocria com ele a vida abundante, o sonho que ele está sonhando para a gente. Então ele está dizendo, olha aqui, que quando o sexto sentido, através dele, a inteligência infinita pode e irá se comunicar com a gente voluntariamente, se que a gente precisa estar pedindo, sem esforço algum por parte do indivíduo ou exigências em relação a ele. Nossa, como se faz isso? Esse princípio é o ápice da filosofia. Só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominados os outros 12 princípios. Respondeu então ele, né? Volta lá e lê de novo. Volta lá e lê o princípio número 1, 2, 3, os 12 princípios. Então nós vamos ter isso, a gente vai conseguir aquilo que ele falou, a porta do templo da sabedoria, ela vai se abrir para a gente quando nós tivermos assimilado, compreendido e aplicado, depois de dominados os outros 12 princípios. E eu acho que a gente pode até pensar, mas não é a única fórmula. Não sei, mas nós estamos aqui nesse livro, então nós estamos dispostos a seguir essa fórmula. Eu estou disposta a seguir essa fórmula. Então, para mim seria assim, então, só depois de ser assimilado, compreendido e aplicado os 12 princípios anteriores, a gente abre a porta da sabedoria com aqui o sexto sentido, e aí a nossa comunicação com a inteligência infinita é assim, total, com facilidade, com muita facilidade e sem nenhuma exigência, porque eu acredito que sem nenhuma exigência, porque nós já nos colocamos, nós já estamos na vibração que a inteligência divina pode estar ali, nós já entramos em fase com o todo, então é por isso que não tem mais nenhuma exigência. Sexto sentido é a porção do consciente a que nos referimos como imaginação criadora. Foi também chamada de aparelho receptor, através do qual ideias, planos e pensamentos passam na mente. Esses lampejos se denominam às vezes de pressentimentos ou inspirações. Então aqui, outro nome para o sexto sentido, então aquilo que às vezes a gente chama de pressentimento ou inspiração. E quando se fala aqui em inspiração, eu me lembro do Ho'oponopono, é por isso que eu digo que ali quando ele diz que nós vamos ter essa comunicação com a inteligência divina sem nenhum esforço e que nada seja pedido de nós, é porque o Ho'oponopono diz que nós só nos alimentamos da inspiração divina quando nós descartamos, quando nós transmutamos em luz todas as nossas memórias de dor e limitação. É isso que o Ho'oponopono prega. Então, se a gente estiver no campo zero, aí é muito fácil entrar em fase com o todo, estar recebendo a inspiração divina. O sexto sentido desafia qualquer descrição. Não se pode descrevê-lo a quem não tenha dominado os outros princípios desta filosofia, porque a pessoa não teria nem os conhecimentos, nem a experiência com os quais se pudessem comparar o sexto sentido. A compreensão do sexto sentido só vem pela meditação, através do desenvolvimento mental interno. Eu acredito realmente que se a gente assimilar, colocar em prática, entender, assimilar e colocar em prática os outros 12 sentidos, nós vamos ter feito a nossa reforma íntima. Então a gente já vai ter tirado todas aquelas, por exemplo, o professor Érico Couto, ele diz que a única coisa que nos impede de entrar em fase com todos são as crenças limitantes, são as crenças que nos paralisam, está fechado em caixinhas de dogmas e sem se abrir para nada. Então eu acredito que se a gente
quando a gente assimila, quando a gente entende e assimila os 12 princípios que ele passou, é porque nós nos abrimos, nós entendemos e nós deixamos fluir, e aí desse jeito ele diz que a compreensão do sexto sentido só vem então pela meditação. E se a gente, para meditar, para começar para meditar, a gente tem que entender que tudo vem de dentro e que precisa se fazer um determinado silêncio mental de vez em quando. Começa por aí. Se a gente ainda não consegue desligar aquele rádio que não para de tocar insistentemente nem um minuto na nossa mente, a gente está longe de poder meditar. E aí ele trazendo aqui também essa necessidade de poder se meditar, porque eu acredito que para assimilar o que ele passou, há que se meditar sobre cada um dos pontos que ele passou. Dominados os princípios dados neste livro, estará preparado a aceitar como verdadeira a afirmação que, de outro modo, lhe pareceria incrível, ou seja, com o auxílio do sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes a tempo de evitá-los e notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. Gente, é a mão na roda que a gente está querendo. Imagina a gente viver podendo ser auxiliado para evitar um perigo iminente e ser notificado das oportunidades a tempo de aproveitá-las, mas isso é o máximo, é tudo que a gente quer, é a vida dos sonhos, é a vida perfeita. E ele dizendo aqui, isso aqui está em negrito, que dominar os princípios desse livro, só quando a gente dominar que a gente vai estar preparado para aceitar essa afirmação como verdadeira, porque ela parece incrível, enquanto a gente não dominou os 13 princípios. Com o auxílio do sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes a tempo de evitá-los, não depois que já aconteceu, e notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-las, não depois que elas passaram. Não é o máximo? Com o desenvolvimento do sexto sentido, vem ao seu auxílio e obedecendo-lhe as ordens, o anjo da guarda, isso está entre aspas, que lhe abrirá sempre a porta do templo da sabedoria. Ou então pode ser chamado também, como quiser, como o gênio da lâmpada também, não? Porque, gente, que incrível isso, né? Olha, é isso. É aquela coisa, olha, se você estudar, se você for lá, se você se empenhar, fizer como ele disse, isso está à sua disposição. Depois que você assimilou, entendeu, isso acontece. Mas isso é o que se requer, esse é o trabalho. Ele disse, não há ganho sem paga, tem outra forma de dizer. A grande causa primeira. O autor não acredita nem advoga a existência de milagres, por ter suficientes conhecimentos da natureza para compreender que essa nunca se afasta das leis estabelecidas. E como há leis, não há milagres, há apenas coisas que a gente não consegue ainda que aconteça na nossa vida exatamente por não entender isso, por não entender essas leis estabelecidas e que são como são para todos. Algumas dessas leis são tão incompreensíveis que produzem o que parecem ser milagres. O sexto sentido se aproxima mais de milagres do que qualquer outra coisa que jamais tenha experimentado. O autor sabe que existe um poder ou uma causa primeira, ou uma inteligência que penetra em cada átomo de matéria e se apossa de cada unidade de energia perceptível ao homem, que essa inteligência infinita converte a bolota em carvalho, faz a água correr montanha abaixo, de acordo com a lei da gravidade, faz a noite seguir o dia, o inverno ao verão, cada qual mantendo lugar e relações adequadas com o outro. Essa inteligência pode, através dos princípios dessa filosofia, ser induzida a auxiliar na transmutação de desejos em forma concreta ou material. O autor tem tal conhecimento através de experiências feitas e de tê-lo experimentado. Ele conta aqui como foi que ele experimentou lá naquele livro Mais Esperto que o Diabo,
que não li todos os livros dele, mas ali ele conta. Então ele dizendo que esse milagre, que ele não acredita, esse milagre que ele escreve entre aspas, que pode acontecer para a gente desde que a gente entenda essas leis estabelecidas. Ele disse que existe um poder ou uma causa primeira, uma inteligência que rege, que penetra cada átomo da matéria e se aposta de cada unidade de energia perceptível, e que assim é por isso que pode só uma sementinha se transformar em um carvalho, a água não vai subir a montanha, o dia não vai vir depois da noite, quer dizer, aí é como um pouco como quem veio primeiro, enfim, é tudo como é. Passo a passo, pelos capítulos anteriores, você foi levado a isso, ao último princípio. Se você já dominou os princípios precedentes, está preparado agora a aceitar, sem ceticismo, está em negrito, as estupendas declarações feitas aqui. Se ainda não domina os demais princípios, deve fazê-lo antes de poder determinar definitivamente se as declarações feitas neste capítulo são fato ou ficção, são fato ou fake. Então, olha aí, gente, a gente tem que estar preparado para aceitar sem ceticismo. Porque ele está dizendo, ele não está de achismo, ele não acha que isso pode acontecer, ele está dizendo que ele experimentou, que ele vivenciou isso que ele está dizendo. Quando me achava na idade de adorar heróis, vi-me imitando aqueles a quem mais admirava. Descobri então que o elemento fé que usava para imitar meus ídolos dava-me grande capacidade de fazê-lo com sucesso, em negrito. Você pode empregar conselheiros invisíveis. E olha aqui, gente, ele está trazendo isso como outro subtítulo, atrelado a isso que ele estava em idade de adorar, quando ele adorava heróis, que ele viu que quando ele imitava os ídolos dele, ele tinha grande capacidade de fazê-lo com sucesso. Então, trazendo daí, ele diz que a gente pode empregar conselheiros invisíveis, entre aspas. Nunca consegui perder por completo o hábito de adorar heróis. Ensinou-me a experiência que a melhor coisa, depois de ser realmente grande, era emular os grandes, ou seja, imitar os grandes em sentimento e ação, tanto quanto possível. Porque quando a gente é criança, a gente quer crescer. E aí ele diz que depois que a gente cresceu em estatura, então a gente deve também estar imitando aqueles grandes, não em estatura, mas grandes em inteligência, aquelas consciências maiores, aquelas mentes, como ele diz, superiores. Muito antes de ter escrito uma linha sequer para publicar ou tentado fazer um discurso em público, tinha o hábito de remodelar meu caráter, tentando imitar os 9 homens cujas vidas e obras mais me tinham impressionado. Esses 9 são Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, Ford e Carnegie. Todas as noites, durante longos anos, mantive reuniões de conselhos imaginárias com esse grupo ao qual chamava de meus conselheiros invisíveis. Eis o processo usado. Antes de adormecer à noite, fechava os olhos e via, em imaginação, o grupo de homens sentado comigo em volta da mesa de conselho. Não só eu tinha a oportunidade de me sentar entre os que considerava grandes, como ainda dominava o grupo servindo de presidente. Já que é a imaginação, vou me imaginar o máximo possível. A gente não vai imaginar, então, numa reunião com os nossos conselheiros, aqueles grandes que ele queria imitar, a gente não vai se imaginar sentado lá no último banco, nós vamos nos sentar ali na cadeira do presidente. Meu propósito, ao dar livre curso à imaginação nesses encontros noturnos, era bem definido. Era remodelar meu caráter de modo a que representasse um composto dos caracteres dos meus conselheiros imaginários.
Percebendo, como fiz cedo na vida, que teria de vencer as desvantagens de ter nascido num ambiente de ignorância e superstição, impus-me resolutamente a tarefa de renascer voluntariamente pelo método acima descrito. E olha aqui, eu nem sei se era essa a intenção dele, mas ele passando a receita para a gente se desvencilhar de crença limitante, de dogmas que aparam as arestas da nossa asa e não deixa a gente voar de jeito nenhum. Porque a gente, às vezes, já nasceu em uma religião que traz algumas coisas ali que fecha, não dá, é só isso que você tem direito e cuidado, porque vai ser castigado. E aí, se a gente não resolver, que a gente vai abrir, olhar ali fora, ver como que tá, se a gente ficar ali fechado realmente, sem levantar a cabeça, e ele está dizendo que ele teve a desvantagem, isso é uma desvantagem, de ter nascido num ambiente de ignorância e superstição, mas ele se impôs resolutamente a tarefa de renascer, ou seja, de se abrir voluntariamente para aquilo que está parecendo, já que desse jeito que ensinaram, com tanta boa vontade, porque foi assim que eles aprenderam também, que nos ensinaram, a gente está vendo que não dá certo, a gente está indo na corredeira ali que leva o tempo todo para a falta e para a escassez em todos os setores, então vamos ver, vamos tentar dessa outra forma, vamos buscar entender de uma outra forma para ver se muda, e é isso que ele está dizendo que ele fez aqui voluntariamente. Vou fazer em duas partes então esse capítulo, tá, gente? Vou deixar esse por aqui para que a gente pense bem como é que é. Então ele vai falar depois então sobre a época da autossugestão. Ele vai explicar então passo a passo o que é que ele pedia para cada um desses 9 conselheiros imaginários com os quais ele se reunia toda noite antes de dormir, tá bom? E como isso eu acredito que seja um dos exercícios aqui de peso, todo o livro é grandioso, mas que a gente deve realmente estar vendo com bastante atenção, eu vou deixar para fazer em um vídeo só para esse, tá bom? E então eu agradeço muito vocês por terem vindo comigo até aqui, por termos chegado junto aqui no último princípio aqui, o 13º princípio desse livro aqui fantástico, desse clássico do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, que está nos trazendo, então, ele disse em uma passagem anterior que seria como se a gente estivesse indo para uma correnteza que nos leva para a falta e para a escassez, ou estarmos indo para uma correnteza que nos leva para essa vida plena de abundância em todos os setores. Ele diz que esse livro poderia ser usado, metaforicamente falando, como um remo que pode nos ajudar a virar para um lado ou para o outro. Então, eu acredito que vale muito a pena a gente estar prestando bastante atenção no que ele está dizendo, especialmente porque nesse capítulo aqui, nesse 13º passo, ele diz que esse é o passo principal, esse pode nos dar tudo de bandeja, desde que nós tenhamos entendido e assimilado, eu acredito que colocado em prática os 12 princípios anteriores. Tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando também e eu volto para concluir esse capítulo então no próximo vídeo, tá? Muito obrigada, espero contar com vocês para o próximo vídeo também. Obrigada, tchau!